Fala galerinha, como estamos? Espero que esteja tudo bem aí. Então, para o povo do Terceirão, estamos dando continuidade aí aos estudos. Então, primeira e segunda lei da termodinâmica, da frente 2 aí. Então, vamos acompanhar a aula com o professor Fábio Raimundo na área. Então, galera, a termodinâmica é uma área da física que vai estudar, na verdade, ela estuda transferência de energia. Então, busca a compreensão entre calor trabalho e energia, tá? Então, quantidades de calor trocados, né? Questão de variação de volume, variação de energia interna, tá? Então, são essas características aí da termodinâmica de um modo geral, que a termodinâmica estuda. E aí, galera, a gente analisa o trabalho de um gás ideal. Então, como a gente estudou anteriormente, tá? A gente tem os gases ideais, certo? As variáveis do estado de um gás são temperatura, volume e pressão, mas aí é importante colocar, por exemplo, na questão do trabalho de um gás, tá? Como vocês podem observar pela imagem, né? Perceber pela imagem, o que nós temos ali? Um recipiente com um êmbolo, né? E um certo corpo que tem uma massa. Então, no caso, esse êmbolo pode ser tanto comprimido quanto expandido, tá? Então, de acordo com a lei de Gay-Lussac, né? O que vai acontecer? O êmbolo, nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está apresentando para vocês, né? Conforme a gente está aquecendo, por exemplo, esse gás, tá? Vai ter uma expansão, então um aumento de volume. E conforme esse gás vai sendo resfriado, vai ter uma redução nesse volume. Então, o trabalho de um gás ideal é calculado por pressão vezes a variação de volume. E é interessante a gente colocar para vocês também, povo, que a gente pode representar isso através da área de um gráfico, conforme a figura à direita, né? Então, calculando a área do gráfico, você calcula também o trabalho do gás. Então, aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, olha só o que está acontecendo. O gás está realizando um trabalho sobre o sistema, né, na figura da esquerda. Tá? Então, está acontecendo aqui, ó, a realização de um trabalho sobre o gás, né? E aí o que acontece? Ali do outro lado nós temos uma expansão do gás, então é o sistema que está realizando o trabalho, certo? Então aí a primeira lei da termodinâmica que diz o seguinte, que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Lembrando que é importante destacar, galera, que as unidades, tá, são utilizadas aqui para o sistema internacional, ou seja, quantidade de calor, trabalho e variação de energia, as unidades são Joule, tá? Importante fazer esse destaque. E aí nós temos as transformações gasosas já conhecidas de todos vocês da aula anterior, ou seja, das aulas anteriores. Então nós temos a transformação isobárica dentro de uma, né, digamos assim, um estado de gás. A gente tem o estado inicial, o estado final, porém durante esse processo a gente tem a pressão constante. Então a energia interna desse gás vai ser diferente de zero. Quando nós tivermos a transformação isovolumétrica, o que vai acontecer? O volume é constante, mas o trabalho depende de quem? Depende do volume. Então, se o trabalho depende do volume, o que vai acontecer? Não tem variação de volume, o trabalho é zero, então a energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Na transformação isotérmica, o que vai acontecer? O nome já diz, né? A temperatura é constante, então não tem variação da temperatura, portanto, a variação da energia interna é igual a zero, porque a temperatura e a energia interna estão diretamente relacionadas. E se por um acaso nós temos a transformação adiabática, que não troca calor com a vizinhança, com o ambiente, o que vai acontecer? Bom, adiabática, então a quantidade de calor é zero, porque não tem a troca de calor com o meio externo, portanto, variação da energia interna é igual a menos trabalho. Então, só para lembrar vocês, tá, como é que fica as expressões, né, ou seja, a parte matemática, né, que envolve essas características das transformações gasosas. Então, como nós já vimos, transformação isopárica, tá? Então, o que acontece? Variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos trabalho, né? Então, o trabalho é representado por pressão vezes variação de volume. Na transformação isovolumétrica, como já mencionamos, o volume é constante, portanto, se o volume é constante,
não tem variação de volume, então é zero. Então nós temos o trabalho igual a zero. Então a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Na transformação isotérmica, nós temos então a variação de energia interna igual a zero, porque não tem variação, tá, da temperatura. Então a quantidade de calor vai ser o quê? Transformada em trabalho. Isso, claro, que não tem a significância de que então vai ser todo o calor convertido em trabalho. Não. Existem perdas de energia aí, né, nesses processos. E aí, pessoal, aplicando aí na transformação adiabática, né, a primeira lei da termodinâmica, então o que que nós temos aqui, ó? Essas curvas, tá, isotérmicas, né, ou seja, isotermas, né? E aí nós temos o diagrama pressão versus volume, e a gente consegue calcular, claro, né, o trabalho devido a gente ter calculado a área do gráfico, tá? Então, bem importante aí esse destaque, né? E aí a segunda lei da termodinâmica, ela trata basicamente das máquinas térmicas. Então nós temos máquinas térmicas quentes, máquinas térmicas frias, tá? Sempre lembrando nessas características, pessoal, que uma máquina térmica, por exemplo, a gente pode calcular o rendimento dela, né? E é interessante ressaltar que nesse caso, quando a gente trata, por exemplo, de máquinas térmicas, a gente vai calcular o rendimento de uma máquina térmica se baseando nas temperaturas de fonte quente e fonte fria. É sempre importante colocar que as temperaturas têm que ser apresentadas em Kelvin, Sistema Internacional de Unidade de Medida. Muito importante isso, tá, gente? Não pode ser esquecido. Lembrando também que quantidade de calor 1 é sempre a quantidade de calor da fonte quente. E a quantidade de calor 2 é sempre aquela parte que é rejeitada, ou seja, o calor da fonte fria. Tá? Então é bem importante esse destaque, né? Então o que que acontece? Nessa questão, né, de uma máquina térmica, por exemplo, uma observação bem importante, né? O calor ele não vai passar de um corpo para outro de temperatura mais alta, ou seja, sempre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Quando acontece esse processo, tá, a gente precisa ter o quê? Um trabalho sendo realizado para conseguir retirar mais calor de uma fonte fria. Isso é bem importante fazer o destaque. E o ciclo de Carnot, pessoal, ainda informa para nós que nenhuma máquina térmica possui rendimento de 100%, tá? Existe, mesmo dentro do ciclo teórico, algumas perdas de energia. Então é bem legal fazer esse destaque também. Segundo a lei da termodinâmica, como vocês puderem observar, tá? Nós temos aí ó, as máquinas térmicas dando continuidade. Então, esse símbolo que é esse Nzinho diferente, tá? Significa rendimento. E a gente pode calcular então o rendimento, por exemplo, utilizando essas duas expressões, tá? Então é bem importante fazer essa apresentação, né? Essa letra diferente ali que parece um tal, na verdade é o trabalho, né? Então a gente pode calcular o trabalho dividido pela fonte quente, porque a gente sabe que parte, né, desse calor vai ser rejeitado, então é da fonte fria. Então a gente nunca vai ter um rendimento de 100%. E a gente pode também calcular o rendimento, tá, dessa máquina térmica sendo 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, que é menor, né, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que é um valor maior. Tá? A gente consegue calcular o rendimento, lembrando que rendimento é em porcentagem, gente. Então aqui está uma ilustração, né, do ciclo teórico de Carnot. Tá? Então, como eu mencionei antes, mesmo nós temos, né, um ciclo teórico, a gente não possui tá, um rendimento de 100% de uma máquina térmica. Pessoal, muito obrigado por tudo. Eu espero que eu tenha contribuído aí para o estudo de vocês, né? Ou seja, para a complementação dos estudos de vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.